Som, assim. Ai, papai, eu. Som. Nossa, faz ficar muito alto. Som. Onde ele é, baixar? Som. Thiago, abaixa um pouquinho. Valeu. Som. Bom, bom Som, dia, som. irmãos. Acho que foi fraco, hein? Vamos arriscar de novo? Bom dia. Agora ficou um pouco melhor, né? Vamos fazer uma abertura diferente hoje. Aproveitando aqui as crianças, vamos fazer juntos os adultos com as crianças. E realmente é muito bom poder estar mais uma vez aqui, junto com os irmãos, a gente poder louvar ao Senhor, a gente poder ficar em comunhão e poder realmente desfrutar juntos desses momentos aqui na nascer do Senhor, podendo adorá-lo. E agora também, quando vamos fazer a abertura, iniciando a escola dominical, teremos classe conjunta, nosso irmão Daniel Butiela, que vai trazer o ensino nesta manhã, em classe conjunta. Mas queremos agradecer, né? Estamos com um painel diferente aqui nos fundos, as pessoas, quem chega, olha, fica bem interessante. Agradecemos a todos que puderam participar ontem, a gente fez primeiro dia de EBF. Realmente, eu creio que estávamos em pessoas ajudando umas 30 pessoas. Cozinha, recepção, portaria, louvor, abertura, fantoches, professoras, auxiliares, enfim. Não vou citar nome porque eu posso esquecer de alguém, não seria injusto. Mas realmente tinha um bom grupo ontem para a gente realizar. E só dando um relatório do que foi ontem, marcávamos para as 2 horas, como foi 2 horas, só tínhamos as crianças da igreja. Aí, daí a pouquinho chegou uma senhora com 2 menininhas, uma menorzinha, uma maiorzinha, e ficou só naquilo. Daí eu fiquei conversando com o Ulisses lá fora. Puxa, a gente prepara, a gente faz, mas a gente foge ao nosso controle o buscar, o trazer. Isso aí, né, os pais e Deus é que vai fazer esse papel. E aí, daí a pouquinho, um pouco de atraso aí, uma meia hora, uns 40 minutos, daí a pouco chegou uns 13. Então deu, somando todo aqui, eu fiz uma soma aqui, deixa eu achar aqui, só para a gente ter uma ideia. De adultos, né, que vieram acompanhar as crianças, tivemos 3, mais 3 adolescentes já na fase de 15 a 19 anos, 13 crianças, mais as 8 crianças aqui da igreja. Então foi um total de 27 aí. Foi bom, muito bom, né? Não importa, eu sempre falo, comento com algumas pessoas, para mim se tiver uma criança é o suficiente para você fazer um trabalho. E realmente foi muito gratificante. E hoje então nós vamos fazer uma abertura aí mais voltada para infantil. Vamos lembrar a nossa infância, né, em alguns momentos. Mas temos alguns convidados aí. Nós temos o Pedrinho, nós temos o Bob e o Tapioca, que participaram ontem aqui com as crianças, e vai também. Vamos chamar o Bob, o Pedrinho e o Tapioca? Vamos chamar o Pedrinho então. Vamos lá? Pedrinho! Isso. Bob! Já chegou. E agora o Tapioca, vamos lá. Isso. Vamos ajudar a Laís. O Tapioca não apareceu. Vamos ajudar a Laís. Vamos lá. Ah, ele é meio diferente. Ele tá meio com vergonha, será? Vai aparecer. É um índio? Que legal.
Ali, chegou. Bom dia, tio Hermelindo! Eu vou aceitar porque minha esposa chama Hermelinda, tá? Poxa vida, não. Bob, você falou que era, hein? Muito bem. Vamos louvar? O que vocês acham? Hein, Eu Pedrinho? acho bom. Muito bom? Então vamos cantar. Tem mais gente hoje Já, aqui, né? mas vamos começar com os que confiam no Senhor. Todos aqui confiam no Senhor? Hã? Quem aqui confia no Senhor? Eu. Muito bem. Esperamos que todos possam confiar. Vamos cantar então os que confiam no Senhor, bem animados, hein? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes da Sião, Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Muito bem. Tem um outro que a gente vai cantar agora, viu, Bob? Ei, tio. Eu acho que as crianças poderiam até vir aqui na frente e ver se conseguem mostrar para os adultos como elas conseguem Fazer os os gestos? fazer os gestos, né? Legal, tio. O que você acha aquele ninguém é igual a Jesus? Legal. Tio. Porque não é mesmo, não. Não é? Eu aprendi essa música ontem. Isso mesmo. É Então, muito fácil. as crianças que sabem fazer, vamos ficar aqui à frente pra gente fazer esse. Quero Tá ver meio quem tem apertadinho. coragem. Quem sabe? Hã? Sabe, as meninas sabem. Né? Vamos lá, ninguém é igual a Jesus. E algum adulto aí, a Natália pode ajudar aqui. Né, Natália? Vem. Vem Vamos aqui lá. pertinho Todo de mundo mim. com medo. Isso, animado. Vamos Vem lá. pertinho de mim fazer o gesto aqui. Isso. Pode dividir um pouquinho lá, um pouquinho aqui, isso tá apertado.
Oi, Laís. Oi, Laís. Você foi a única que me chamou, né, Laís? Olha, então, foi sugerido aqui que os adultos também fiquem de pé, para que os adultos também façam o gestinho também. Ok? Ninguém é igual a Jesus, de fato, ninguém é igual a Jesus. Não há o que comparar, não há nem um sinal sequer que alguém pudesse aproximar da excelência que é Deus, jamais. Então nós podemos cantar com convicção, com bastante alegria, e ninguém é igual a Jesus. Todo mundo bem animado, né, tio? Ok, muito animado, hein? Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos em todo lugar, já apalpamos em todo lugar, já rodeamos em todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos em todo lugar, já apalpamos em todo lugar, já rodeamos em todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Muito bem, pode assentar. É muito bom a gente poder cantar isso, né? A gente não consegue entender como que muitos não compreendem, muitos buscam outras personalidades, não é nem palavra para dizer, mas realmente não conseguem confiar no Senhor. Não há o que comparar, né? Não há o que dizer. E realmente a gente fica muito feliz porque nós podemos cantar uma verdade. Nós não estamos cantando uma mentira, não estamos cantando uma historinha de conto, né? Mas estamos de fato falando algo verdadeiro. Só, posso fazer uns anúncios agora? Deixa eu lembrar o nome, Tapioca. Agora é a hora Mandioca. Desculpa, Tapioca, você é novo aqui junto com a gente. Você não me apresentou, né? Vamos fazer alguns anúncios Tô meio agora. chateado com você, viu, tio? Não puxa muito não, tio, que ele não para de falar, né? Você sabe, né? Eu sou meio Fala tímido no mais você começo só, mas agora eu já falo mais. Ah, ok, muito bem. Peço perdão, viu, por ter esquecido o seu nome. Não, tá perdoado, tá perdoado. Prometo. É só lembrar de uma coisa branca grudenta. Ah, ok. Tapioca. Muito ruim. gostosa, por sinal, né? E ruim. Ok, vou dar uns anúncios então. Lembrar nossos irmãos, a Vanessa e o Felipe. Lembra do aniversário da Laís, que vai ser no dia 25. Aê, Laís! Pensou? Nem me convidou, hein, Laís? Tem Pô, festa, hein? posso ir? Opa! No dia 25 às 19 horas. Então, os irmãos estão convidados. O Bob, o Pedrinho e o Oba! Tapioca podem ir também, não pode? Vai ter brigadeiro? Ô, tio, é meu aniversário. Que legal, hein? Muito bem. Ô, Laís, vai ter brigadeiro? Vai ter brigadeiro, Laís? Senão eu não vou. Vai? Vai ter. Ah, Vai agora ter. sim, eu vou. Muito bem. No dia 26, às 14 horas, o coral vai estar também ali no Hospital do Servidor, tendo uma apresentação ali com músicas, né? E a palavra de Deus é anunciada através da música. Então, aqueles que fazem parte, no dia 26, às 14 horas. Ô Pedrinho, a gente tá dentro dessa também, né? Tá dentro. Pô, vamos lá. Tô Pode, dentro. claro que sim.
Mas vocês são Esperamos meio que vocês- desafinados. Esperamos que vocês estejam lá. No dia, a EBF começou ontem, vai acontecer também no sábado que vem, vai terminar no domingo que vem. Então, sábado e domingo também esperamos ter uma programação diferente com as crianças que estarão aqui nesses dias. Orem, continuem orando para que realmente as crianças venham, né? Esse é o nosso objetivo. Lembramos do terceiro encontro de famílias em Águas de Lindóia, já mais para dezembro. Aqueles que forem participar, já vão dando nome já para os nossos irmãos, Mateus, Luiz, para que possam já eles terem uma ideia, né? Não sei se tem muitas pessoas, mas que os irmãos vão dando os seus nomes aí. No dia 27, oi. Ok, lá no Encontro de Água de Lindóia, nosso irmão Vassílio vai estar. Muito bem. Isso é Legal. importante. Eu conheço esse cara, mó legal. Muito bem. Então, Ô tio, eu Oi. não vou pra Águas de Lindóia porque eu não gosto de tomar banho, não. Aí não é pra mim isso aí, não. não? Não. Ô, coitado, tá vendo? Vai Eu perder. achei que o cheiro ruim era do mar aqui embaixo, Se mas não- acho que é do Bob. Peraí. Ok. No esforço feminino também vai acontecer. Repete, Pedrinho, ela tá curiosa. Eu achei que o cheiro ruim que eu tô sentindo aqui era do mar aqui, ó. Mas é do Bob. Ele não gosta de banho. Ele tá O Bob falando não que eu tomou cheiro a banho. peixe, entendeu? Muito bem. Fala, ó, repete, ela tá falando. Ela tá com o ouvido É que o bem Bob não tá pertinho. tomando muito banho, né? Você toma banho? Então, fica cheiroso, né? O Bob não toma muito. Não fala pra ele, não, ó. Faz assim, ó. Tá um cheiro ruim? Não é o mar, não é ele. Ele nem penteia o Muito bem. cabelo, vai tomar banho? A Laís vai incentivar o Bob a tomar banho, É. né, Laís? Por favor, Vai fazer uma campanha em prol do banho do Bob. lavem o Bob. Muito bem. No dia 27, nós vamos também ter uma reunião de esforço feminino. Ai, Já ai, gostou, que cheiro hein? gostoso. O cabelo dele é bonito, né? Ela ainda vai tomar o meu lugar. Ficou apertadinho aqui. Então, no dia E o 27 do Lúcio também. também. Deixa eu prosseguir os anúncios aqui, o tempo avança, né? Muito bem. No dia 27 vamos ter o esforço feminino, reunião aqui, às 17h30. As irmãs dirigentes vai ser a Gessinia, a preletora Priscila. Então, vai ter o ensaio do coral também. Então, pede para o aviso para as irmãs. E também, no mesmo dia 27, a reunião do presbitério. Intercâmbio não vai ter esse mês. Reunião de famílias também não haverá. Ó. E dos jovens também não haverá. Oi. Vai ter nada. Seguiu o tio Lúcio aqui. Bem forte, hein? Ele vive, ressuscitou, venceu a morte. Hoje está vivo e para sempre eternamente. Ele vive, ele vive, foi para os céus e muito breve virá buscar-nos para si. Você me pega de surpresa, que eu também não sabia. Pensei que soubesse. Tio, é do seu tempo. Mas fazer o quê, né? Eu não estava no dia que ensinaram, viu? No dia que... Ô tio, o Pedrinho só pede essa desde 1900 e Guaraná com rolha. É que eu sou novo Não é aqui. nada, eu aprendi. Viu? Eu sou novo aqui, eu tô aqui na igreja desde 2012 só. 2012? Vamos cantar de novo? Pra ficar melhor? Vamos? Aí eu tento aprender. Pode ser que eu não vou decorar a letra, mas eu... Faltam 5 minutos, tio. O que você acha de cantar? Eu acho bom. Vamos cantar mais uma vez então, pra frisar. Eu já aprendi, eu aprendo rápido. Isso, o Tapioca, até o Tapioca tá cantando bem. Gostou? Obrigada. Vamos lá. Ele vive, ele vive, ressuscitou, venceu a morte. Hoje está vivo e para sempre eternamente. Ele vive, ele vive.
Temos chegado ao final dessa abertura. Vocês querem dizer alguma coisa para as crianças? Porque eles têm que vir sábado, né, tio? Sábado e domingo. Sábado eu e venho. domingo? Sábado às 2 horas, né, tio? 2 horas. 2 horas em ponto, Tem hein? que anotar na agenda. Não pode esquecer. O que vai ter no sábado? Vai ter igual teve ontem. Vai ter as aventuras em alto mar. Isso. Você viu que bonito ali, ô tio? Quem fez aquele painel lá Alto mar, né? não é fácil não, hein? É, fera, muito né? talentoso quem fez isso. Mas o que mais? Além da... O que vai ter nesse dia? Comida, Qual a programação? comida, vai ter bastante comida. Ai, só Comida pensa- também? Vai O ter cachorro mandioca quente. só pensa em comida. Oh, Não é coitado. cachorro quente, é hambúrguer. Mas tomar bom que é bom nada, né? Vai ter lição, vai ter história da Bíblia, vai ter música. Vai ter artesanato. Eu. Que bom. Então, se você... Tem que então- aproveitar a minha estadia aqui, que eu tô de férias, eu vou voltar pro Amazônia. Ah, ok. Aproveitar então que o Tapioca tá aqui. Por favor. É uma temporada exclusiva aqui para a Igreja do Bosque, minha né? agenda é muito lotada. Autógrafo só na saída, por favor. Ok. Então, vamos lembrar todos, aqueles que têm crianças próximas e conhecem uma criança que puder trazer, então, sábado às 14 horas e no domingo, 10 14 horas, 2 horas, né? Mais fácil de entender, né? É. E no domingo às 10h30, que a gente vai fazer um encerramento aqui com a igreja, ok? Vocês E a querem- minha festa de Ok. despedida também Então, vai ser. Também. ok. É. Então, Mas- tchau, né, tio? Tchau. Então, tchau, né? Tchau pra Tchau, vocês tchau, também. tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, tchau. Então, muito bem. Tchau, tchau. Tchau, criança. Vamos tomar banho agora, né? Muito bem, a gente vai ter agora a divisão de classes. As crianças podem se dirigir às suas classes. Vamos ter classe de conjunto, os jovens vão descer. Vai, Felipe. E os demais ficam aqui no salão. Vou chamar o nosso irmão Daniel, tá? Vamos ter mais uma palavra de oração? Nosso Deus e Pai, nós queremos nesta manhã te louvar, te agradecer, porque sabemos que o Senhor está conosco. E sabemos, ó Pai, a responsabilidade que temos de trazer aquilo que não é fruto da nossa inteligência, aquilo que não é uma invenção, mas é o recado da Tua palavra para conosco. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá este privilégio e temos a liberdade de abrir a Tua palavra e o Teu Espírito Santo sobre nós que nos faz entender e compreender o que está escrito nela. Por isso, ó Deus, rogamos que agora o Teu Espírito Santo sobre nós esteja operando, agindo com poder sobre as nossas vidas para entendermos o recado da Tua palavra e que esta palavra, ó Pai, seja para edificação da Tua igreja, de alerta, de motivação, também para vivermos uma vida cada dia mais para Te agradar e fazer a Tua vontade. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra e contamos com a Tua bênção, sabendo que o Senhor está conosco e tudo, ó Pai, é feito para a Tua honra e glória. E no nome de Jesus é que oramos. Amém. Muito bem, amados. Eu acho que quando a gente é pai, a gente aprende muita coisa, né? Muitas lições quando a gente é pai, quando mãe. E a gente inclui os nossos filhos nas nossas orações. Acho que é uma coisa que todos aqui fazem, independente da idade, quantos anos o filho tenha, os pais nunca deixam de orar pelos filhos. E acho que também, eu tenho certeza absoluta que é um dos motivos de nós estarmos aqui, é a oração dos pais.
os joelhos dobrados dos pais, levando o nome dos filhos ao trono da graça de Deus, rogando a Deus misericórdia, graça, nunca se esquecendo dos filhos, é um dos motivos também de eu e muitos outros estarem aqui. Enquanto meus pais estiveram neste mundo, tenho certeza que eles nunca deixaram de orar por mim, pelo Paulo, pelo Marcos. E agora é minha vez, né? De orar pelo Felipe. Eu, a Priscila, temos orado por ele todos os dias, para que Deus o abençoe, para que Deus o faça crescer em estatura, graça, força, sabedoria do Senhor, para que ele seja uma criança obediente aos pais, que ouve o conselho dos pais. Eu sei a importância que nós temos em relação a isso. No crescimento espiritual dele, né? Nós pais sabemos a missão que Deus nos incumbiu ao nos dar os nossos filhos, de ensiná-lo na verdade, de inculcar na sua mente a palavra de Deus, aproveitando todas as oportunidades, falando em todo momento. E eu peço sempre a Deus que me dê sabedoria para isso. A mim, a Priscila, sabedoria, toda perseverança, inteligência, toda capacidade para ensinar o Felipe nos caminhos do Senhor. E eu tenho incluído, algumas semanas atrás eu conversei com o Vandir e a gente estava comentando como, com o passar do tempo, aqueles irmãos que nós tínhamos como referências, como modelos, pessoas que nós olhávamos e procurávamos nos espelhar neles, como esses irmãos ao longo do tempo, alguns têm falecido, Deus tem nos chamado, outros têm nos decepcionado grandemente. E eu pensando nisso já há algum tempo tenho rogado ao Senhor que, além de ensinar o Felipe nos caminhos do Senhor, além desta missão e responsabilidade que eu sei que eu tenho, que a Priscila também tem, mas eu tenho incluído também, eu tenho pedido a Deus, falo do Senhor, que eu seja para o Felipe uma referência, que eu seja para o Felipe um exemplo, que ele veja em mim um cristão e veja em mim qualidades que sejam dignas de serem imitadas. E eu tenho rogado isso porque eu tenho uma convicção que é a seguinte: eu oro, peço a Deus que o meu filho tenha um relacionamento com Ele. Eu quero ensinar o meu filho que ele precisa ter um relacionamento íntimo e amoroso com Deus. E eu posso usar versículos, eu posso falar para ele: filho, a palavra de Deus nos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você lê lá em Provérbios que o Senhor odeia os perversos, mas aos retos Ele trata com intimidade. Eu quero ensinar o meu filho, falar para ele: filho, você precisa ter uma vida de oração, buscar ao Senhor. O Senhor não está longe, Ele quer que você o busque, e você o encontrará sempre que o buscar. Mas isso não vai adiantar nada se ele não ver isso em mim. E aí que está o grande detalhe. Não vai adiantar nada eu ensinar o meu filho que ele precisa ter um relacionamento com Deus se ele não ver em mim um relacionamento com Deus. Não vai adiantar eu ensinar para o meu filho: olha, filho, você precisa ter uma vida de oração, se ele não me vê orando em casa. Se ele não me vê lendo a palavra de Deus em casa. Se eu não der o exemplo. E entrando no assunto que eu quero tratar nessa manhã, eu tenho pedido a Deus: Senhor, que eu seja para o meu filho um modelo de cristão, para que ele veja em mim tudo aquilo que eu tenho ensinado a ele, que eu dê a ele o exemplo, para que eu nunca seja pego ensinando alguma coisa, mas não fazendo, mas não dando o exemplo. E amados, naquilo que a gente estava conversando uma vez, eu e o Vandir, com o passar do tempo, aquelas nossas referências, Deus tem chamado alguns, outros têm nos decepcionado. Quantos irmãos nós conhecemos que começaram uma trajetória cristã sensacional e nós falávamos sobre eles e comentávamos, e olha, de repente tropeçam, caem. Tem surgido uma necessidade de haver novos modelos, novas referências.
Por que não ser você? Por que não ser eu? Eu tenho rogado isso a Deus. Eu peguei o exemplo da família, mas, amados, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que nós temos que ser modelos uns para com os outros. Nós temos que nos preocupar com isso, em ser exemplos, referências, uns para com os outros. O que é um modelo? O que significa a palavra modelo? Tem vários significados. Semana passada, o Edu me presenteou com uma Kombi. Uma miniatura assim. Uma réplica de uma Kombi 1976. Azul. Linda. Trouxe tanta lembrança. Nós tivemos 3 Kombis. Os irmãos lembram. Trouxe tantas lembranças. É tão bonitinha aquela Kombi. Está lá assim na estante. Assim. Aquilo é um modelo. É uma cópia fiel do original. Só que o que eu quero, o significado que eu quero trazer nessa manhã é modelo, é alguém cujas características são imitadas, merecem ser imitadas, podem ser imitadas, devem ser imitadas. Modelo é um referencial, é alguém onde nós podemos nos espelhar e alguém que tem características que merecem ser imitadas. Alguém digno de ser imitado. É claro, o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E a referência principal, isso é irremovível, sempre será o nosso Deus. Não pode ser diferente, a referência principal sempre é o nosso Deus. E o problema começa quando algumas pessoas tiram esse foco. Olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. O problema é quando algumas pessoas tiram esse foco e vão na igreja porque tem aquela pessoa. Que igreja você vai? Eu vou na igreja do pastor tal. Não, eu vou na igreja daquele irmão ali. Aquela igreja é forte, tem aqueles irmãos ali, legal. Se você vai na igreja por causa que tem aquele irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A referência principal sempre é o nosso Deus, isso ninguém mexe. Não pode ser outra. Só que o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, sede meus imitadores. O apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha características dignas de serem imitadas. O apóstolo Paulo, ele era uma referência para os irmãos ali, todos os que o conheciam. Ele era um modelo de cristão. E ele diz, sede meus imitadores. E eu pergunto, e tenho me questionado muitas vezes, e tenho me colocado isso como meta na minha vida. Você é um modelo? Você é um modelo de crente, de cristão? Posso me espelhar em você? Eu sou um modelo de cristão? Eu tenho me preocupado com isso. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Veja que interessante. 1 Tessalonicenses capítulo 1. O exemplo que eu peguei foi da família, mas amados, como eu disse, nós somos e devemos ser e devemos nos preocupar em ser modelos uns para com os outros e também para os de fora. E também para os de fora. Não só na igreja, mas também para os de fora. Sim. É o que a gente vai ler aqui agora. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo.
Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Agora veja o versículo 7. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. A igreja em Tessalônica era uma igreja modelo. Aqueles irmãos de Tessalônica eram modelos. Eram cristãos cujas características eram imitadas. De quem? Para quem eles eram modelos? Versículo 7 diz: para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. No que eles eram modelos? Versículo 3. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor, perseverança. Aqueles crentes tessalonicenses eram modelos em fé, amor e perseverança. E aprenderam olhando quem? Imitando a quem? Versículo 6. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Ou seja, os tessalonicenses aprenderam imitando, observando, usando como modelos, como referenciais, Paulo, Silvano, Timóteo e o próprio Senhor. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Aqueles irmãos tessalonicenses eram modelos. Eu sou um modelo? Será que alguém pode se espelhar em mim? Pode me usar, ver em mim características dignas de serem imitadas? Será que alguém aqui pode? Eu tenho orado a Deus para que meu filho faça isso comigo. Porque uma coisa que eu não quero nunca é ser motivo para o meu filho tropeçar. É dar para o meu filho algum motivo para ele não ter interesse pelas coisas de Deus, interesse pela igreja. Tem muita gente que diz assim: meu filho não tem interesse pelas coisas de Deus, meu filho não se envolve na igreja. Seu filho já viu você, pai, você, mãe, envolvido na igreja? Porque o exemplo começa em casa. E quando a gente lê ali Deuteronômio capítulo 6, a gente conhece tanto. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas farás assentado, e quando te levantares e pelo caminho. Só que o versículo anterior diz: estas palavras estarão no teu coração, e elas vão sair do teu coração para o teu filho. Por isso eu digo, se meu filho não ver em mim um relacionamento com Deus, não vai adiantar eu ensinar a ele que ele precisa ter um relacionamento com Deus, se eu não der o exemplo. Se eu disser a ele: filho, você precisa ter uma vida de oração, é importante ter uma vida de oração, mas ele não vê isso em mim, vai ficar difícil. Porque se é tão importante, por que meu pai não faz? Se é uma coisa assim que ele diz com tanta intensidade, tantas vezes para mim, por que ele não faz? Por que eu não vejo isso nele, se é tão importante? Vai sair do seu coração e ir para o teu filho, para a mente dele e depois para o coração. Tu as inculcarás aos teus filhos aquilo que já está no teu coração, aquilo que já deve estar no teu coração. Mas nós, como igreja, como os tessalonicenses, nós
temos que nos preocupar com isso. Não só para os de fora, mas para que, da igreja, sermos modelos. Uma pessoa que tem características que devem ser imitadas. Quantos servos do Senhor nós temos aqui na palavra de Deus? Servos preciosos, com características dignas de serem imitadas. Podemos citar, eu tenho na minha leitura lido a história de Abraão. Que servo precioso! Que homem precioso, Abraão! Moisés, Daniel, José do Egito. Nossa, que história formidável, José do Egito. Quantos e quantos? Paulo, Pedro, tantos servos do Senhor que viveram vidas, eram humanos como nós, falhas como nós temos, mas que apresentaram características dignas de serem imitadas. Eu quero estudar um pouco com os irmãos um desses servos, que viveu numa época muito parecida com o que a gente vive hoje. E eu quero então pedir a você que abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Volte comigo para Gênesis capítulo 6, um dos primeiros servos do Senhor da história. Gênesis capítulo 6, e a gente vai ler um pouco sobre a vida de Noé. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com 15 mil pastores de várias igrejas. E o consenso geral era o seguinte desses pastores: não é tudo na Bíblia que realmente aconteceu. Uma das histórias, uma das fábulas, a Arca de Noé. 15 mil pastores, não estou falando de pastores, de igreja batista, presbiteriana, metodista e por aí vai. Não é tudo que está na Bíblia que realmente aconteceu. A Arca de Noé, para eles, é uma linda história, mas não é fato. Pois é. O que nós lemos aqui? Gênesis capítulo 6. Começando no versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: esta é a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Por enquanto, até aqui. Eu fico muito feliz porque corrupção e violência no meu país, corrupção e violência aqui no Brasil, eu nunca vi. A sociedade de Noé não era diferente da nossa. Olha só como a Bíblia caracteriza aquela sociedade: corrupção e violência. Cheia de corrupção e violência. A terra estava corrompida e cheia de violência. E lá dentro estava Noé. Lá no meio daquela sociedade ali estava Noé. Uma pessoa que era diferente no coletivo, porque naquela sociedade violenta, ele era justo. Naquela sociedade corrompida, ele era íntegro. Não era uma coisa que Noé às vezes mostrava um ar de
justiça, um ar de integridade. Não, eram características dele, era uma marca dele, era algo que todo mundo via, todo mundo podia ver em Noé que ele era uma pessoa diferente, porque ele era justo, íntegro entre o povo de sua época. Ali no meio, quando todos eram uma coisa, ele era outra. Ele não andava conforme aquela sociedade. Ele não se amoldava àquela sociedade. Ele não seguia o padrão, não seguia o modelo daquela sociedade. Ele era diferente. Diferente entre aquela sociedade, mas também era diferente no particular. Porque uma sociedade cheia de violência e corrupção não tem a mínima preocupação em buscar a Deus, mas ele andava com Deus. De onde vinha e onde Noé conseguia forças para não tomar a forma do mundo que ele vivia? Ele andava com Deus. Uma coisa reflete na outra. O relacionamento de Noé com Deus refletia em como ele vivia entre o povo da sua época. Ele andava com Deus, por isso Noé era justo, íntegro entre o povo da sua época. Interessante isso. Interessante. Ele andava com Deus. E nós, amados? E você? Você anda com Deus? Você está em dia com o seu relacionamento com Deus? Eu estou em dia. Ou a última coisa que vão pensar de nós é que nós somos cristãos. A gente tem conversado, quando eu estava em Muriaé, conversando com a Miriam, estava eu, a Miriam, a Priscila, a Márcia e o Felipe conversando. E ela estava lembrando, até o Mário pode falar também, o pai da Miriam, o Mário, tinha um açougue. E algumas pessoas iam lá comprar carne, mas não tinha dinheiro na hora. E a pessoa chegava para o pai, o Mário da Miriam, e falava assim: não se preocupa, eu sou cristão. Era o que ele precisava ouvir. Porque sabia que aquele que era um cristão, ele ia pagar. Cristão era como uma credencial de uma pessoa que, olha, esse cara é honesto, esse cara não vai me dar cano, esse cara vai pagar. Não pagou agora, uma hora ele vai pagar. Não é assim hoje. Com o passar do tempo, o termo cristão tem caído cada vez mais. Cada vez mais. Hoje, você dizer que é cristão, e eu passei por uma experiência assim no trabalho. Quando eu disse para um colega meu que ele era cristão, que eu era cristão, ele estava com a carteira assim. Conversando, falei, não, eu sou crente. Cristão hoje é sinônimo de gente, ó. Infelizmente, esse cara é pilantra. As coisas foram mudando. As coisas foram mudando. Hoje, dizer que é crente, nossa, crente é... Cristão está entrando na mesma linha. Na mesma linha. Eu fiquei surpreendido. Falei, nossa, eu acho que eu tenho um cara de assaltante. Não é possível. Eu sou cristão. E foi embora. Foi embora. Meus amados, Noé andava com Deus. Será que nós andamos com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Você está em dia no seu relacionamento com Deus? Você está em dia na sua vida com Deus? Ou a última coisa que pensam de você é que você é um cristão? Ninguém está aqui escrito na testa, eu sou um cristão. Não está escrito na testa de ninguém. Será que essa é a última coisa que pensam de você? Noé, então, uma pessoa diferente. Deus diz a Noé, eu vou trazer águas, o dilúvio sobre a terra. E eu vou exterminar os homens aqui deste mundo. Por isso, construa uma arca.
e deu para Noé todos os detalhes de como ele queria que a arca fosse construída. Veja, como é que Deus queria que a arca fosse construída. Deu todos os detalhes, todas as especificações, tamanho, largura, comprimento, por dentro, por fora, materiais, tudo. E no versículo 22 do capítulo 6, a gente vê o que Noé fez com todas aquelas ordens. O versículo diz: Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Noé fez tudo. Nenhuma ordem dada por Deus deixou de ser cumprida. Noé fez exatamente. Nenhuma das ordens deixaram de ser cumpridas à risca. Era exatamente aquilo que Deus havia ordenado. A arca não tinha um toque especial de Noé. A arca não tinha um talento ali de Noé. Era aquilo que Deus mandou. Ele fez tudo. E ele fez exatamente aquilo que Deus havia ordenado. Isso me ensina sobre obediência. Isso me ensina que Noé atentou para tudo aquilo que Deus havia dito. Noé não se esqueceu de nenhum detalhe. Noé fez questão de fazer exatamente, de cumprir tudo à risca. Não houve uma ordem deixada para trás. Mas Deus deu essa ordem para Noé porque Noé tinha experiência. Ele era um hábil construtor de arcas gigantes. Já tinha feito isso antes. Quantos anos tinha Noé quando Deus deu essa ordem? 500. 500 anos. Aos 500 anos, ele já tinha gerado 100 cães de Jafé. Então, pelo menos 500 anos tinha Noé, quando Deus deu essa ordem. 500 anos é muito tempo. Concordam comigo? O nosso país tem 514 anos. Nosso país. 500 anos andando com Deus. 500 anos é tempo suficiente. E Noé tinha certeza de que Deus iria capacitá-lo para aquilo que ele mesmo havia pedido. A ordem era dada por Deus, a arca era dele. O modo como Noé deveria construir era o modo como Deus havia ordenado a Noé. Então é dele. Porque ele iria fazer alguma coisa. E ele deu a Noé todas as ordens necessárias. E Noé entendeu isso. É dele. Então, ele vai me capacitar para fazer isso. Eu nunca fiz antes, mas se ele mandou, ele vai me capacitar. Tem um trabalho a fazer. Ele vai me trazer todas as qualidades e capacidades necessárias para fazer esse trabalho. E eu penso em nós. Nós temos um trabalho a fazer? Temos. Somos capacitados para fazer esse trabalho? Somos. Que são os dons, senão as qualificações, as capacitações dadas por Deus para realizar o trabalho dele. Por isso, a história do mas isso é muito grande para mim. Mas eu não sou suficiente para isto. Não tem desculpa, porque se o trabalho é do Senhor e se você tem o privilégio de servir a Deus, Ele vai capacitá-lo a isso. E é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Eu estou percebendo que eu estou competindo aí atrás, né? Eu estou vendo aqui, às vezes os irmãos olham ali e tal. É bonitinho, realmente, ficou muito bacana, muito jóia, mas estou vendo que eu estou competindo. Eu sabia que isso ia acontecer, mas, enfim. Nós temos toda a capacidade dada por Deus, não é fruto nosso. É Deus que nos dá, porque o trabalho é dele. E nós somos privilegiados por servir àquele que é
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nos capacita e efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Indo para o capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entrem na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Eu não sei quantas pessoas existiam aqui, mas olha o que Deus diz. Você é o único justo que encontrei nesta geração. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Se Noé tinha 500 anos, quando Deus deu a ordem para que a arca fosse construída, ele tinha 600 anos quando entrou na arca, significa que de Gênesis 6 para Gênesis 7, 100 anos. Agora eu quero que você faça um exercício comigo. Imagina você começando a construir alguma coisa em 1914 e terminando em 2014. É muito tempo. 100 anos. Você imagina você começando em 1914. Eu confesso que eu tenho dificuldade para alcançar 1914. A gente sabe pela história que aconteceu. Primeira Guerra Mundial, 1914. Países que existem hoje não existiam em 1914. O Brasil tinha 25 anos de república em 1914. Lembra a proclamação da República? 1889. O Brasil tinha 25 anos só de república. Em 1914 essa igreja não existia. E você está desde ali, 1914, e os anos vão passando, e os anos vão passando, construindo alguma coisa que 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Todo mundo que passava via aquilo que Noé estava construindo. E eu imagino quantas vezes ele teve que parar para explicar o que é isso. Por que você está construindo isso? Para que você está construindo isso? O que vai acontecer? Eu imagino quantas vezes ele estava ali e parou para explicar para aqueles que passavam o que era aquilo. Eu imagino quantas vezes ele foi taxado de louco por estar fazendo aquilo daquele tamanho. E explicando, olha, Deus vai mandar águas, o dilúvio sobre a terra. Eu imagino quantas pessoas olharam para Noé, imaginaram, louco. E passa 20 anos, e passa 40 anos, e passa 60 anos, e passa 80 anos, e passa 90 anos, e você está ali, construindo. Lembra dos Tessalonicenses? Eles eram modelos em fé, amor, perseverança. Você consegue ver essas 3 qualidades em Noé? Eu consigo ver. Você consegue ver fé em Noé? Ele está na galeria dos heróis da fé. Segura o seu lugar aqui e abre lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 7. A palavra de Deus diz: pela fé, Noé,
quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, divinamente instruído sobre coisas que ele ainda não via, sobre coisas que iriam ainda acontecer, ele construiu uma arca para salvar a sua família. Se eu preciso ver para crer, isso não é fé. Se eu preciso me apoiar na visão para crer, não é fé. A fé, o irmão Gavi uma vez disse, é a resposta àquilo que Deus já disse. Deus disse que o queria fazer. Noé não apoiou-se na visão. Não procurou ver para depois fazer. Deus disse, Noé creu, Noé fez. Você consegue ver amor em Noé? Amor a Deus por aquilo que Deus havia ordenado e ele fez tudo exatamente. Mas eu vejo também ali em 2 Pedro, o apóstolo Pedro escrevendo que o Senhor não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Aqueles 100 anos, Noé pregou. Noé quis alertar o povo de sua época, olha, Deus vai trazer água sobre a terra. E vocês não têm chance alguma. Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas há uma forma de se salvar. Há só uma forma de se salvar. Eu vejo amor em Noé. Tantos anos, pregando, alertando. Olha, Deus vai destruir a terra. E tudo que há aqui será destruído. Não há forma de vocês escaparem se vocês não entrarem na arca. Há só uma forma de se salvar. Eu vejo perseverança em Noé. Perseverança em fazer tudo conforme Deus havia ordenado. Sem se preocupar com o tempo, porque Deus não disse para Noé, olha Noé, vai levar 100 anos para você construir essa arca até que o dilúvio venha. Deus não disse isso para Noé. Deus disse, faça desse jeito, desse tamanho, com esses materiais, porque eu vou fazer isso. Eu vejo Noé uma pessoa que não estava preocupada com o tempo. Senhor, quando isso vai acontecer? Não era o foco dele. O foco era fazer aquilo que Deus havia ordenado. O foco de Noé era fazer aquilo que Deus havia dito para fazer. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porventura, tendo ele prometido, não fará. Tendo ele falado, não cumprirá. São duas perguntas retóricas. A resposta, sim. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Sim. Tendo ele falado, não cumprirá? Sim, cumprirá. Noé não estava preocupado em quanto tempo aquilo iria levar. Ele estava focado na ordem que Deus havia dado e em cumprir inteiramente, integralmente aquela ordem. Voltando para Gênesis, capítulo 8 agora. Depois que as águas prevaleceram 150 dias sobre a terra, a arca pousou no Monte Ararat. Noé soltou um corvo, ficou dando voltas. Passado algum tempo, ele soltou uma pomba, não achou lugar para pousar os pés, voltou. Noé recolheu a pomba de volta para dentro da arca. Passou algum tempo, soltou a pomba de novo e trouxe no seu bico um ramo de oliveira. Opa, as águas estão baixando. Passou algum tempo, lançou a pomba de novo e ela não voltou. Ele diz que Noé removeu o teto da arca e viu que a terra estava seca.
Passados mais alguns dias, a terra estava completamente seca. Ótimo. Vamos sair da arca. Não. Passou-se mais algum tempo. Quem foi que disse, entra na arca? Deus. Então ele vai dizer, sai da arca. E aí você vê no capítulo 8, versículos 15 e 16. Então disse Deus a Noé, sai da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Noé não se precipitou, mesmo vendo que a terra, ele viu que a terra estava completamente seca. Não importa. Quem disse, entra na arca? Foi Deus. Ele vai dizer, sai da arca. E Deus disse a Noé, sai da arca. E ele saiu. O que isso me ensina? O que isso traz para mim e que eu quero trazer para a igreja? Amado, na hora certa, as coisas vão acontecer. No momento certo, as coisas vão acontecer. Já contei aqui essa história. Quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade de rádio e TV sem saber o que era rádio, televisão. Para mim, televisão era Philips, CCE, Samsung. Rádio era aquilo que a gente ouvia em casa, o pulo do gato. Para mim, rádio era isso. Entrei na faculdade sem nunca ter entrado numa emissora de televisão, de rádio. Não conhecia ninguém da área, nada. Achei que era uma faculdade legal, tinha algumas coisas ali que eu tinha me interessado. Eu entrei e comecei a fazer o curso. E aí, um colega conseguiu estágio, outro conseguiu. Meus professores falando, olha, gente, é importante ter um estágio e tal. Eu falei, bom, se os professores estão dizendo, né, deve ser importante. No terceiro ano do curso, imprimia currículo, descia na Paulista, lá na Brigadeiro, e andando até a Consolação, entregando o currículo em todas as rádios que eu conhecia. Atravessava a rua, vinha da Consolação para Brigadeiro, entregando em todos os lugares que eu conhecia. Tô na Gazeta, entreguei tantos currículos, eles devem ter feito tanto rascunho com meus currículos. Entreguei na Gazeta, entreguei, não sei se vocês sabem, ali está a Globo também, no prédio da Gazeta. Entregava na Globo, entregava em tudo quanto era lugar. Eu fiz pelo menos 20 entrevistas. Pelo menos 20 entrevistas. Nenhuma deu certo. Nenhuma deu certo. Para rádio, para televisão, e a pessoa chegava para mim e falava, olha, você é o cara que a gente quer. Você tem o perfil da emissora. Pô, saía de lá, quem não vai sair, né? Empolgado. Pô, eu sou o cara que eles estão procurando. Aí tocava o telefone, olha, nosso chefe indicou outra pessoa. Felizmente, não vai ser dessa vez. E aquele terceiro ano de faculdade, o penúltimo ano, foi terrível, porque cada entrevista eu saía animado. Poxa, esse é o momento. Essa é a hora. Essa é a hora de conseguir. Não consegui. E não consegui. Começou o quarto ano já, para mim, desesperado. Falei, bom, vou me formar, não conheço ninguém na área, nunca entrei numa emissora na minha vida, não conheço ninguém, legal, vou me formar, vou ter o diploma, olhar para ele e falar, e aí, o que eu faço na minha vida? Porque TV é um meio muito fechado, é muita indicação, é muito um que conhece o outro, que é o primo que conhece, que tem um tio que trabalha. Televisão é assim. E eu falo, eu estava deitado no sofá de casa, quando tocou o telefone. É você com o Daniel? Sou eu. E a ESPN está abrindo 11 vagas de estágio. Está interessado? Falei, não. Claro que estou interessado. 11 vagas, mais de 150 pessoas. Não foram só 11 chamados, foram mais de 150. No primeiro dia que a gente estava lá, o auditório lotou de gente procurando estágio. Tinha 11 vagas só. Falei, beleza, vai ser mais uma vez que o pessoal vai olhar para mim e falar, você é o cara que a gente está procurando? Ligar e falar, não deu. Vai ser assim de novo. Eu não sabia, mas Deus sabia que aquela era a hora. Aquele era o momento, aquele era o estágio. Graças a Deus, dos 150, eu fui um dos 11.
Não estou dizendo aqui para os irmãos irem para casa, deitarem no sofá, que a oportunidade vai tocar o telefone ou vai bater. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. A fé não é estática, a fé é dinâmica. A gente vive pela fé. Mas eu vejo que na hora certa as coisas aconteceram. A minha hora e o momento certo praticamente nunca vão coincidir. Mas o momento de Deus sempre vai ser a hora certa. O momento de Deus sempre vai ser a hora certa. Quando Ele age, sempre é na hora certa. Quando é na orientação dEle, sempre é no momento certo. Eu lembro também uma vez, meu pai queria comprar um Gol. A Volks tinha mudado o modelo do Gol, só que ele queria um carro 4 portas. E a Gol tinha lançado um carro 2 portas. Ele pensou, não tinha o dinheiro na hora, não tinha o dinheiro todo. Mas ele pensou, ele refletiu, ele foi tal. Ou não, vamos comprar, é agora. Está em promoção, tal, comprou o Gol. Todo feliz. Vocês irmãos lembram aquele Gol vermelho que a gente tinha? Passou um mês, a Volks lançou o Gol 4 portas. Meu pai ficou tão injuriado, tão chateado, achou que era a hora certa. E comprou, eu lembro da cara dele, eu lembro do rosto dele quando ele estava na concessionária. Ele olhou para aquele Gol, olhou para minha mãe, olhou para a gente, respirou fundo. Tá bom, assinou o cheque e fez. Sabe, aquela coisa de você não estar sentindo que é a hora? Você não está sentindo, mas beleza, vamos fazer. Passou um mês, lançou o Gol 4 portas. Praticamente nunca vai coincidir a hora certa com o momento que você acha certo. Mas quando Deus age, sempre é a hora certa. No momento dele, as coisas acontecem. Na hora que ele age, as coisas acontecem. E essa sempre é a hora certa. E a palavra de Deus nos diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E esses planos são tão maravilhosos que são planos para fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. São planos tão estupendos que são planos para te dar esperança e um futuro. E no momento dele, cada passo desse plano, cada passo desses planos vai se realizar. Noé esperou a hora certa. A terra podia estar completamente seca. Olha, estou vendo que essa é a hora. Não. Foi Deus que disse, entra na arca. Ele vai dizer a hora certa de sair. E Deus disse. Noé esperou. Sai da arca. E ele saiu. Amado, isso para mim, eu tenho lutado com isso, porque a gente é ansioso. E quantas vezes a gente acha que é a hora? E não é. A gente acha, não, esse é o momento. E não é. Mas Noé esperou a hora certa. Para encerrar, um versículo que logo veio na minha mente quando eu estudava sobre isso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Algum irmão, alguma irmã que achar esse versículo, por favor, leia para todos nós. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 12. Veja, o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo? Seja um exemplo para os fiéis. Torna-te padrão. E o padrão tem o mesmo sentido de modelo. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você precisa ser um modelo de cristão para os fiéis. Na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza. Você é um modelo? Você tem se preocupado com isso? Em ser um modelo? Posso me espelhar em você? Posso olhar para você e falar, olha, eu quero servir a Deus e quero estar aqui com o mesmo fervor
que esse irmão. Quero ter aqui Nossa, olho para essa irmã, a fé que ela tem, eu quero me espelhar nela e ter essa característica também, essa fé tão preciosa. Temos nos preocupado com isso, em sermos modelos. Torna-te padrão dos fiéis. É um recado para nós. Você tem se preocupado com isso? Em ser aqui e para os de fora também um padrão, um modelo, alguém cujas características são imitadas? Ou será que nós estamos vivendo a vida naquela antiga frase: faço o que eu digo, não faço o que eu faço? É melhor nem saberem o que eu faço, porque se souberem... Estamos levando a sério essas coisas? Será que estamos? Eu tenho pensado muito nisso e orado a Deus para que Felipe nunca veja em mim algum motivo de escândalo ou algum motivo de tropeço. Mas também tenho orado para a igreja, porque eu quero. Lembra de Hebreus capítulo 13? Observai os vossos guias, os quais vos pregaram a palavra, e observando atentamente o final das suas vidas, imitai a fé que tiveram. Eu quero muito estar incluso ali, em Hebreus 13, 7. Quero muito estar ali. No futuro, ser uma pessoa que pode ter uma fé imitada. Eu sei, tenho falhas, tenho problemas, como todos têm. Mas eu tenho procurado viver uma vida, ser um padrão para minha casa, para minha esposa, para o meu filho e para a igreja. Será que essa é uma preocupação de todos nós? Sermos modelos uns para com os outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que estejamos alertas quanto a isso. Ao recado que a palavra de Deus nos dá: torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, na fé, no procedimento, no amor e na pureza. E que Deus nos abençoe nesta manhã. Para encerrarmos, vamos colocar de pé. Que nosso irmão Liseu que termine uma oração.